Olá, pessoal! Estamos estreando hoje o nosso Awake Pod, um canal super novo que a gente está trazendo aqui. Um canal onde eu posso, você pode, mas com a Awake Pod nós poderemos ainda mais compartilhar conhecimento através de bate-papos incríveis com convidados super especiais. E o tema de hoje é paralisia por análise. E é óbvio que com esse tema a gente vai montar, teve uma mesa aqui de convidados super especial para discutir um pouquinho mais sobre isso. Quem está dando a honra de estar aqui conosco hoje, estreando esse episódio, é eles, Dr. Carlos Bruno, que está aí, que é CEO da WakeMed, é professor universitário, idealizador do método CBL, que ele vai falar depois um pouquinho mais o que é isso aí, instrutor de cursos da ARRA, entre outros afazeres aí que ele tem. Seja bem-vindo, Brunão. Muito obrigado pelo convite, Bruno. Prazer estar na estreia aqui do nosso videocast, podcast, tudo cast, né? É o Wake Pod mesmo, a gente pode mais aqui. E eu estou bem ansioso aqui para a gente discutir um pouquinho desse tema, né? Paralisia por análise. O que será isso, hein? O que é essa paralisia por análise? Boa, acho que a galera tá curiosa também. E quem tá com a gente também dando uma honra, esse eu vou ter que ler, viu, Brunão? Esse aqui, peraí, que eu vou ter que ler, galera, porque é o currículo, e olha que eu fiz o resumo do resumo. José Cláudio, que é instrutor do NEP do SAMU Natal, já foi por muitos anos do NEP SAMU RN também, coordenador, é instrutor de lá também, é da assistencial da UPA de Parnamirim. Esse Cláudio tem um pouquinho de experiência, tem 20 e quantos anos, Cláudio, de experiência? 27 anos de experiência. 27 anos de experiência na área de urgência e emergência. E um detalhe, ele que está lá nos núcleos de educação permanente dos SAMUs, ele está desde a origem, ou seja, todas as turmas de formação, todas, não é a maioria, todas, passou na mão desse rapaz aqui. Então tem um pouquinho de história para contar. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado. Estou espantado com a sua desenvoltura, viu? Apesar de ter um currículo bom, mas eu acho que o seu currículo é melhor, porque tudo você faz bem. Você é um Flamel da vida. Tudo que você toca, você faz ter sucesso. Parabéns. Vamos falar hoje da paralisia por análise, saber o que é isso e como evitar isso, certo? Como lidar com isso aí. É isso aí. Show. Acho que já deu liga aqui, viu, galera? Já deu liga aqui. E é isso. O que é essa paralisia por análise? Quando eu trouxe esse tema assim, eu acredito que vocês ficaram se perguntando, pô, mas o que é essa paralisia? E eu acredito que você que tá escutando agora, tá vendo a gente, você também deve ter se perguntado, pô, o que tem a ver esse tema? E esse é um tema bem comum em diversas áreas, especialmente na área de investimentos, onde é muito comum, devido à quantidade excessiva de informações, de possibilidades e as incertezas quanto aos investimentos, as pessoas acabarem tendo seus investimentos parados, eles acabam paralisando na hora de realizar os investimentos devido a essa quantidade de informações associadas às incertezas. E aí você pergunta, isso é na área de investimento. Pô, mas e na área de saúde? Será que não acontece o mesmo? Será que a gente também não tem uma grande quantidade de informações na área de saúde? A gente tem uma demanda que nos leva à incerteza se aquele tratamento que a gente vai executar no paciente vai dar certo ou não. Será que isso não causa um pouquinho dessa paralisia também conosco na nossa área? O que vocês acham um pouco sobre isso? Eu acho que esse tema é bem importante, né? Quando você colocou o tema para mim, paralisia por análise, o que é isso, né? Então, analisar o quê? Analisar o tanto de informações que a gente tem hoje em dia. São muitas informações, as informações estão aí no ar. Há poucas décadas, a gente, para ter uma informação, a gente precisava ir atrás, e às vezes trazer um periódico de fora do Brasil para poder estudar algo da saúde. Hoje em dia as informações estão em todos os lugares, mas o conhecimento não está em todos os locais. E qual é o melhor conhecimento? Então, também saber qual é o melhor conhecimento é bem difícil hoje em dia também. Então, eu acho que você saber o que é o melhor para fazer em cada momento é necessário. E isso evita que a gente paralise. Não é incomum, seja um estudante que está hoje na universidade, seja também um profissional de saúde, ele tem tanta informação, mas tanta informação que ele simplesmente não sabe o que fazer naquele momento que deveria ser feito. Na forma de tratamento, tem vários tratamentos para uma doença, mas qual é o melhor tratamento? Como é que eu devo seguir, inclusive, para o diagnóstico? Então, isso é analisar demais e acaba paralisando. E aí, se você não tem um caminho próprio para poder seguir, você não sabe que caminho seguir, né? Então, acho que é isso, Bruno, a introdução. E aí, Cláudio? Quem ainda não se perguntou, e aí, o que é que eu vou fazer? Pois é. Quem ainda não se perguntou, tendo em vista as possibilidades a formação, o que a formação dá a ele a título de recurso para agir, para tomar uma providência, certo?
especialistas, quem trabalha com base de dados, né, quem trabalha com pesquisa, inclusive instituições grandes, eles fizeram um estudo de o que se produz por ano, a título de artigo científico, a título de novas descobertas. E eles descobriram que o que se produz por ano, se você passasse 10 anos da sua vida estudando, você não conseguiria se atualizar aquilo que se produz num ano. Meu Deus. Ou seja, mais do que nunca, eu preciso me ater ao conhecimento necessário, porque senão eu vou ter um leque tão absurdo que eu não vou saber para onde ir. Eu tenho que ter um norte, certo? Para eu afunilar meu conhecimento naquilo, né, que é necessário, para aquilo que eu preciso usar. Então, aquela pergunta, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Né? Isso pode levar essa dúvida em que bloqueia você e você não consegue fazer, não consegue chegar ao X da questão, em função dessa grande quantidade de informações. Aí eu estava comentando aqui logo no início que tem muito ruído, né? Eu tenho muitas informações necessárias, né? Eu tenho muitas informações que elas até trazem alguma coisa, mas ela não é naquele momento. Ela não muda a conduta, né? Não, ela não muda a conduta. Então a gente tem que aprender a triar isso aí. A gente tem que aprender a usar melhor o pensamento, aquele conhecimento que está lá guardado. Isso até desmistifica um pouco aquela ideia que, na hora que dá esse, o que eu vou fazer? E dá aquela famosa travada, aí cada um chama de um jeito, né? Colou as placas, deu tilt, aí vocês chamam, cada um chama do jeito que quer ir. E aí a pessoa acha que é porque a pessoa não sabe. E eu falo isso muito, inclusive nos ACLS, falo muito para os alunos, que às vezes é exatamente o contrário. Às vezes o que sabe mais, por ter um excesso de conhecimento, excesso, não é nem de conhecimento, é de informação, ele acaba não executando nada. Pensa e não executa. Então não é simplesmente isso, não acontece com quem não sabe. Às vezes é com quem sabe, está sabendo até demais, né? E aí a gente pensando sobre isso, acho que já ficou claro para todos nós que o excesso de informação ele vai trazer o quê? Uma dificuldade em tomar decisões. Está claro para todo mundo. Mas eu queria focar nas soluções. O que a gente pode fazer para dar dica para o pessoal que está escutando, está assistindo? O que a gente pode fazer para melhorar isso? E eu queria começar contigo, Carlos, porque você tem um preparatório, você faz uma curadoria com alunos que estão tentando prestar para residência médica, né? E assim, eu imagino um mundo de informações, ou quando você vai pegar o edital lá, o que tem para você estudar, para você aplicar. E assim, a pessoa às vezes fica perdida, né? Como é que vai fazer? Como é que você trabalha seus alunos com isso? Perfeito. Então, existem alguns métodos na parte de ensino em medicina. Um deles é o PBL, o Problem Based Learning, que você vai aprender a partir de problemas. Existe o TBL, que é o aprendizado a partir de times ou grupos. E eu inventei o CBL, o Carlos Bruno Learning. Então, é uma forma de o aluno já saber qual é o objetivo dele. Ele quer saber lá na frente alguma informação, ele quer ser um especialista naquela área. E aí a gente traça um caminho para isso. Porque eu já sei o que eu quero lá na frente. Não é qualquer caminho. Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, os estudantes de medicina hoje ele tem várias oportunidades. Ele pode atuar em várias especialidades, pode ser um médico generalista, mas ele acaba perdido pelo excesso de informações. Então, eu coloco esse aluno no caminho que ele queira, de acordo com o objetivo dele. Então, por exemplo, o aluno quer ser um ortopedista. Ok, a gente vai escolher lá suas especialidades, que é a ortopedia, que subespecialidades inclusive, os locais de prova onde ele vai fazer. A gente começa a analisar, a partir desses locais de prova, o que ele precisa para passar em cada local. E, inclusive, isso bem focado, porque o conhecimento ele é muito amplo. Existe uma lei, até uma lei universal da natureza, que é o princípio de Pareto, é um princípio 80-20. Então, por exemplo, 80% das questões que abrangem um concurso para residência médica estão incluídos em apenas 20% dos assuntos. Então, 20% dos assuntos da medicina, eles atingem 80% das questões. Ou seja, se o aluno ele vai buscar alguma especialidade que ele precise atingir 80% de acertos dessa prova, ele só precisaria estudar esses 20% bem. E é isso mais ou menos que a gente faz, para que o aluno ele não se perca em tanta informação. Ele vai estudar o detalhe de uma doença? Não precisa, dependendo da área que ele vai querer. Então, é exatamente por isso, para ele não paralisar. E a maioria dos estudantes hoje que estão querendo residência, estão querendo uma carreira médica, eles paralisam por algum momento.
E aí até atinge também a saúde mental deles, que é um assunto também importante. Então, esse é um método que eu acho que é importante para os alunos. Essa questão é tão interessante que eu acredito, você corrija se estiver errado, que até para escolher a área que ele vai atuar, são tantas áreas, tantas possibilidades, tantas informações que pega de um, de outro, que ele tem dificuldade de saber qual é a área. Aí quando escolhe a área, vem uma outra coisa. São tantos cantos que eu posso prestar o concurso para essa residência, que aí você também não sabe. E aí a ideia da sua curadoria, você acaba afunilando, você diminuindo essas possibilidades para trazer algo mais centralizado assim, dentro das perspectivas desse aluno. Seria isso? Perfeito. Então, em cada momento desse, por exemplo, a escolha da especialidade, a gente já tem algum método para ele poder escolher. Então, colocando dentro dos profissionais mais renomados da área, ele vai acompanhar esses profissionais. Em relação aos locais de prova de residência, dependendo do que ele quer para o futuro dele. Eu quero ser um médico lá, mas atuando na parte acadêmica. Não, eu quero ser mais na parte de prestação de serviço aqui como médico mesmo. Então, a gente vai escolher a residência dele a partir disso, questões familiares, questões de relacionamentos também. Depois disso, saber o que ele precisa para passar nessa prova. Exatamente para ele não ser mais um na maioria. Ele conseguir focar naquilo que é importante do objetivo dele. Interessante, é a peneira do conhecimento, né? A gente olha que essa pessoa que ele chega meio que perdido, sem saber o que quer em função de muita coisa, você dá ele a perspectiva que ele nem sabe que tem. Então, vou fazer uma coisa aqui que eu nem gosto muito de falar. Você dá a luz, você é o guia, você é o facilitador. A gente costuma chamar que é o GPS. Você é o facilitador. Aí, olha só, vamos para a raiz da palavra aluno, ausência de luz. E você está dando a ele essa luz, a luz que guia ele para o que ele quer. E aí ele só dá continuidade, que aí ele vai focar e vai chegar onde ele quer, atinge o objetivo dele. Isso é muito interessante, saber o que eu quero e o que eu preciso estudar para atingir o que eu quero. Ontem até tive uma experiência que eu até comentei no carro com minha esposa, que foi exatamente do GPS, que a gente costuma falar muito lá no CLS, né, de GPS, e era um caminho, era um local que eu não sabia onde ficava. Fui lá, coloquei no GPS e existiam várias possibilidades de caminho para chegar lá. Várias. O GPS me deu a melhor. Aí sabe aquela história assim? Pô, não sei, peguei, já tem um caminho pré-definido aqui, fui. Quando eu comecei a seguir o caminho que o GPS me determinou, eu fui ficando mais familiarizado com o caminho, tomei outras decisões e acabei chegando até mais rápido lá. Mas se eu não soubesse de nada, se eu seguisse o GPS, eu também chegaria lá. Onde é que eu estou querendo chegar? Na área de saúde mesmo. Você está lá inseguro. Pô, se tem um caminho, alguém já pensou, tem esse caminho pré-estabelecido? Segue esse caminho que você vai chegar lá. E quando você começa a seguir, você sai dessa situação de paralisia. Você tem que sair. Se você ficar pensando, peraí, que o GPS vai dar certo, o GPS vai dar errado, será que aqui é o melhor caminho? Não, cara, simplesmente vai lá e não pensa mais. Vai lá, entra no GPS e segue o caminho. Durante o caminho, se você vai se sentir mais confortável, você vai lá e toma suas próprias decisões e acaba fazendo até o seu caminho de forma muito mais eficaz. Mas não fica paralisado de forma nenhuma. Isso acontece no nosso dia a dia de várias formas. Quem nunca foi para um Netflix da vida e foi escolher o filme, ficou lá, gastou acho que mais tempo querendo escolher qual filme que assistir do que assistir no filme, entre outras coisas aí também, né? Mas maravilha. Meninos, vocês colocaram aí uma coisa bem interessante sobre a questão de dar caminho, de trazer luz, de diminuir as possibilidades, porque quando a gente diminui essas possibilidades, você dá um norte para a pessoa, torna mais fácil a vida da pessoa para ela tomar essa decisão e seguir. E eu gosto muito, Cláudio, de uma frase que é de Isaac Newton, que ele fala o seguinte: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigante. Ou seja, ele até fala, né, sobre descobrir caminhos a partir de descobertas anteriores. E aí eu queria trazer esse assunto para você, porque como você trabalha no SAMU, já desde a origem do SAMU aqui no nosso estado e no nosso município de Natal, o SAMU tem uma peculiaridade, né, que ele atende desde o recém-nascido ao idoso, passando por todas as especialidades, obstetrícia, psiquiatria, pacientes clínicos, pacientes de trauma e por aí vai. Então, existem muitas possibilidades. Se a gente está falando de coisas triviais do dia a dia, um Netflix da vida, a escolha de uma residência, aonde eu vou prestar minha residência, então imagine as possibilidades que tem numa área onde você não tem uma especialidade fixa. Você vai atender todas as especialidades na área médica. Então você é exposto todos os dias a muitas possibilidades. Como é que você faz para tomar as decisões e atender bem em todas essas especialidades? Aí temos que pensar em padronizar os procedimentos. A gente tem que começar a pensar em
organizar tudo que for procedimento. E aí eu preciso do ombro do gigante. O ombro do gigante pode ser o Ministério da Saúde, que já lança o protocolo. O ombro do gigante pode ser um ACLS. O ombro do gigante né? O IUCOR, pode ser um PHTLS, pode ser um Sírio-Libanês, pode ser essas grandes instituições, que elas trazem protocolos montados para trabalhar em determinadas circunstâncias. E aí você afundila. Você não precisa saber do mundo, não. Você só precisa seguir aquele protocolo. Aquele protocolo que é para o generalista, ele dá a você o caminho do acerto. Ele diminui a heterogenia, certo? Ele gera segurança para o profissional, faz segurança técnica e jurídica e segurança para o paciente. Então, na perspectiva de que eu preciso de um apoio, de um suporte, de um alicerce para a minha conduta, a gente vai se pautar nas regras, nos protocolos, que aí o caminho fica mais fácil, certo? A margem de erro diminui, a segurança do paciente aumenta. E aí dificilmente você vai colar as placas, você vai ter dúvida, você vai direto ao ponto. Certo? Daí a grande importância desses cursos de especialização, esses cursos de capacitação, esses cursos de aperfeiçoamento. Eles são extremamente necessários para que a pessoa se torne capaz, para que a pessoa chegue e tenha atitude, certo? O chá, né? Conhecimento, habilidades, atitudes. Pronto. Às vezes eu só tenho atitude se eu tiver o conhecimento, né? Para que eu possa chegar lá e ter atitude de fazer. Então, preciso sim do gigante, eu preciso dessa base, desse apoio, né? Desse norte, para que eu entenda o que eu preciso naquele momento. O que eu tenho que fazer? Minha nossa, aconteceu. E agora, o que eu faço? Aí está lá prontinho. E se você tem um curso, se você treina, você vai chegar fácil ao caminho, ao ponto. E aí todo mundo se dá bem. Isso aí. Brunão, no ACLS, o pessoal, a gente faz muito curso junto, né? Até eu costumo muito brincar com as pessoas. Na hora que você está diante de uma situação lá que você precisa atender e começa a pensar em diversas possibilidades, aí eu chego até falo, na sistematização da assistência, eu falo lá, olha, quando chegar nessa situação aqui, não pense mais. Simplesmente vai lá e faz. É exatamente isso que a gente está discutindo aqui. É acreditar no gigante. E o gigante que a gente está falando aqui agora é o IUCOR, né? Que aí tem a American Heart por trás. Por quê? Porque a gente só precisa acreditar. Porque essas instituições são instituições realmente gigantes, assim, que trabalham exaustivamente para trazer um conhecimento sólido e confiável. A gente só precisa acreditar nisso. Então, se a gente começar a entender isso, a gente vai facilitar a nossa vida também. A gente vai atender melhor o paciente e a gente facilita a nossa vida. A gente vai ter menos ansiedade para sair dessa situação paralisante. Como é que você vê hoje, dentro da área da medicina, de forma mais precisa, qual a importância disso, assim, desse andar sobre o olhar de gigantes, assim, de protocolos? O conhecimento científico, dentro deles, baseado em evidências, é o necessário para a gente utilizar nesse dia. Esses cursos protocolares e ter protocolo é necessário para você melhorar o atendimento aos pacientes, melhorar também os índices dentro dos ambientes hospitalares e extra-hospitalares e o nosso principal objetivo, que é atender bem os nossos pacientes, que sejam eles nossos parentes, nós mesmos seremos pacientes em algum momento. Então, um ACLS, por exemplo, quando você introduz que os profissionais de um local trabalhem, tenham um ACLS em dia, eles vão ser melhores profissionais, vão melhor tratar os pacientes, vão salvar mais vidas. Eu acho que o objetivo é esse no final, de salvar vidas. E aí muitas pessoas perguntam, mas se eu vou ficar protocolar, eu não vou virar um robô para fazer tudo? Não, pelo contrário. Isso é bom, isso é bom você falar isso aí. Pelo contrário, você vai saber o que fazer em cada momento e vai deixar a sua mente livre para estar pensando em outros aspectos do paciente, muitas vezes os diagnósticos diferenciais dele, mas aquela conduta diante daquela situação você não precisa pensar. É muito comum aquela pessoa que sabe mais no plantão, aquela pessoa que sabe tudo, no momento que chegou a emergência, ele, como você já falou, ele trava. Ele trava porque está tanta coisa na cabeça dele pensando que ele não sabe o que fazer. Então, se ele dá o start ali com a sistematização, ele tem segurança para fazer o seu atendimento de forma melhor. Bruno, isso que você falou é bem importante. Isso tem que ser desmistificado. O protocolo, ele não engessa. E a gente vê muito, tipo assim, em alguns protocolos, vamos trazer de novo o exemplo do ACLS, né? Que é uma coisa muito forte já lá, uma marca muito forte nossa lá da Wikimed. Ah, mas o cardiologista tal, ele não faz desse jeito aqui, ele faz de outro jeito.
Mas, cara, não tem problema, ele é especialista e ele pode fazer. Você mesmo, em determinado momento, você vai ter, às vezes, um protocolo da sua instituição que vai diferir um pouco, você vai acabar fazendo. Mas entenda uma coisa, esse protocolo é para generalista, é para lhe dar um norte. Aí eu vou voltar à questão do GPS. É aquele mesmo GPS que eu usei lá no início do caminho, que ele não me obriga a ir pelo caminho que ele indicou. Mas se eu não souber nada, eu não tiver nada, por algum motivo emocional, seja lá qual for, eu travei, você pode dizer assim, cara, fecha o olho e vai. Você vai prestar atendimento ao paciente. Agora, se você se sentir seguro ao longo do atendimento, pô, eu vou desviar agora desse protocolo aqui porque eu vou fazer uma outra coisa, a gente está livre para isso, porque somos profissionais habilitados para isso aí. Então, o protocolo ele não vem para engessar a gente, o protocolo vem para ajudar. E veja o protocolo como um GPS na sua vida, que é assim que a gente vê na nossa. Não é isso, meninos? Isso. E Cláudio, esse lance de protocolos, eu de verdade, assim, no SAMU, eu estou um pouquinho atrás de Cláudio aí em tempo, né? Estou com 12 anos de SAMU. E confesso que me assustei um pouco quando eu entrei no SAMU, porque acostumado a estar... Eu trabalhava em UTI cardio, peguei UTI geral, já tinha feito hemodinâmica, centro cirúrgico, parte intra-hospitalar, eu já tinha rodado muito canto já no hospital. Só que quando... já rodei o hospital praticamente todo. Fui pro SAMU. Ah, tá tranquilo. Quando eu chego no SAMU, cara, tipo assim, trauma. Não tinha experiência com trauma. Aí a parte de obstetrícia, não tinha experiência com obstetrícia. NEO, não tinha experiência com NEO. Então eu disse, caraca, eu vou ter que começar praticamente do zero a coisa. E é uma curiosidade que eu queria saber, vocês falando aí, eu fiquei pensando nisso aqui agora. Dentro dessas diversas áreas que a gente atende, qual é que você acha que hoje está mais empobrecida ou deficiente, como queira falar, em relação a um atendimento protocolar, um atendimento sistematizado? Tem duas áreas que tem uma cortina, né? A neonatologia e a psiquiatria. Quando a gente fala em atendimento sistematizado, tem aquilo que gera Ibope, então tem mais visibilidade, né? O caso do trauma. O trauma tem o XABCDE, inclusive colocaram o X agora na última atualização, dando ênfase à exsanguinação, o sangramento, muito volume. Aí foi mantido o ABCDE, uma coisa que já era feita antes, só que era em discurso, não tinha letra, só introduzir a letra. Então, todo mundo lembra do XABCDE, trata bem um paciente com trauma, mas quando parte para o paciente psiquiátrico, a coisa desanda. Desanda para o assistente, desanda para o regulador, porque pouco se sabe. Do jeito que eu tenho o XABCDE, um mnemônico para facilitar o meu trabalho no trauma, eu tenho o Acena. O Acena é um mnemônico que vai também, como o XABCDE, me dar um norte. Peraí. Esse daí, esse aí merece um destaque. A galera, que tá assistindo aí, eu vou mandar ele parar para ele olhar para você agora. Ele vai dizer esse mnemônico para você agora. E você vai dizer esse mnemônico aí que eu vou dizer. Você conhece esse mnemônico? Quero aprender, não, tô aqui para aprender. Porque, vou dizer, eu vou confessar aqui para pouquinha gente, viu? Eu não conhecia também esse protocolo. Fala de novo aí, Cláudio, para a galera que tá escutando e tá assistindo aí. A cena. O Acena é ambiente, o A é de ambiente. O profissional chega, a equipe chega, ele olha o ambiente, ele vê no ambiente o que tem de risco, o que pode ter ali que possa gerar algum problema para esse profissional, a título de segurança. O C é ele começar a perceber os conflitos, o conflito do paciente com a família, da família com o paciente, certo? É a expectativa de todos perante a equipe que está chegando, porque muitas vezes a família quer só se livrar do paciente, então você tem que identificar isso aí, então, essa expectativa. O N é nível de consciência, como é que está o nível de consciência desse paciente, em que pé está o estresse dele, certo? Onde é que como é que ele se encontra? Agora quando a gente fala em agitação. E o A é drogas, né? O último A é drogas. Você olhar se tem drogas envolvidas. Então, esse mnemônico dá a você o norte de como agir. E junto a esse N do Acena, que a gente fala nível de consciência, entra a conversa terapêutica. Entra a abordagem terapêutica, é a contenção pela palavra. Porque, normalmente, o profissional ele quer muito conter fisicamente. E até tem pouco entendimento das contenções. Que tem gente piora, né? Bastante esse cenário. É outro time. O time do paciente psiquiátrico é um time diferente do trauma. O trauma eu chego, pego e corro.
O paciente psiquiátrico não, requer tempo, requer vínculo, né? Eu tenho que adquirir a confiança dele. Depois disso aí eu vou criar um laço com ele, envolver ele para depois convencê-lo a fazer aquilo que é necessário. No trauma não, no trauma é muito, muito rápido. Isso é pouco compreendido, tanto pelas centrais de regulação como pelos assistentes, que querem pegar e correr. E a central de regulação, que também não quer esperar. Então, quando eu tenho conhecimento técnico da coisa, aí a compreensão muda. E aí eu já espero você, né, negociar com aquele paciente, já espero você envolver o paciente. Já entendo que para você me pedir uma contenção física é porque é em caso extremo, certo? E quando fala em contenção física, contenção física de abraçar, de agarrar, de conter. E a contenção mecânica eu uso quando eu uso dispositivos para conter ele na maca. Então, quanto menos se utiliza isso, melhor para o paciente. Eu digo a você que em 90% dos casos você consegue levar um paciente em agitação para o hospital sem usar a contenção física nem mecânica, certo? Só que hoje, pelo fato de eu não ter o conhecimento técnico, digamos, o macete, dar a importância necessária, eu quero pegar e correr, porque eu estou muito no imediatismo. Aí da necessidade da capacitação, do treinamento, para que eu torne isso melhor. Vai ser melhor para você, profissional, vai ser melhor para o paciente. Aí, como eu tenho outro time, aí eu requeiro, eu tenho que ter a compreensão diferente, tanto o profissional que atende na ponta, como o profissional que está atrás do telefone. E eu não tenho nenhum dos dois. E você vê que esse cenário que Cláudio trouxe, acho que é muito feliz, porque além da dificuldade técnica do atendimento em si, ainda tem uma carga emocional por trás. Por quê? Porque é uma situação estressante. Quem já atendeu o paciente em surto psicótico, teve que abordar, especialmente no ambiente pré-hospitalar, entende? Muitas vezes rola ameaças, é uma situação onde tem, quer dizer, até forças policiais estarem juntos, porque o paciente às vezes está com porte de algum tipo de arma, seja arma branca, ou enfim. Então, o emocional já está abalado naturalmente. Associada ainda a uma dificuldade técnica, então a gente não pode esperar que a gente tome decisões tão sábias se a gente não tiver um caminho já predefinido. O que controla essa ansiedade? É você acreditar numa cena desse. Você acreditar que isso já houve um estudo que já apresentou, ó, vai lá, fera, usa isso aqui que dá certo. É onde você pega suas emoções, controla as emoções e simplesmente vai. E o legal é que quando você vê o seu atendimento saindo, você se enche de segurança. Você vai se enchendo de segurança e ficando cada vez mais tranquilo para fazer coisas que você nem imaginava fazer. A gente tem muito que melhorar, Bruno. Olha, a área de segurança tem linhas de pensamento estudiosos que eles estudam só negociação com sequestro, que é a conversa terapêutica na saúde. E nós não temos isso na saúde. É verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. Nós não temos isso na saúde. Você não tem aqui o profissional, você tem um psiquiatra que... O psiquiatra, ele chega e domina tudo. Ele entra na cabeça do paciente, mas é o psiquiatra. Mas os demais, não. Os demais não. Então, o que se precisa? A gente tem muito que melhorar a título de formação técnica mesmo, de protocolar, de chegar e abordar esse paciente. E eu só consigo isso com protocolo, porque se eu não tiver esse protocolo, essa linha de pensamento, vai acontecer o seguinte: no universo, né, das informações, eu me deparo com o paciente, e agora? Onde eu tenho um monte de informação, eu tenho pouca formação naquilo ali, eu tenho informação, pouca formação, e aí eu não sei muito o que fazer, vou fazer o que primeiro vier à cabeça. Aí não vai dar muito certo. Cláudio, você está falando um pouquinho de imediatismo. Isso. Hoje nós somos imediatistas, todos nós, né? Temos aparelhos aqui que deixam nós conectados em todo momento. Esse imediatismo pode também gerar uma paralisia por análise? Sim. Eu posso um relato de experiência? Totalmente, amigo. Vai lá. Olha só. Isso há muito tempo atrás, na BR-101 Norte, uma pessoa foi atropelada. Então ele estava muito machucado. Ele tinha fratura em todo canto. E quando eu cheguei lá, eu tinha um profissional de outra instituição que ele me conhecia e ele estava muito experiente, anos de experiência. Ele estava assim do lado do paciente. Ele sabe o que é aquele aspecto de parado. E ele só repetia isso para mim: eu não consegui fazer nada.
E uma pessoa de larga experiência, onde eu não esperava aquilo, quando eu vi o estado que ele encontrava, você vai fazer o seguinte, você vai ficar aqui do meu lado, só vai fazer o que eu pedi, tá certo? Aí ele, tá certo. O paciente estava muito quebrado, muito machucado. Politraumatismo mesmo. Aí vamos lá, vamos começar, vou mostrar a você o que é prioridade. O que está matando esse paciente agora? Isso é todo muito machucado, o paciente estava muito machucado. Aí o que está matando esse paciente agora? Aí ele fica calado. Eu ia dizer, o que está matando ele é isso, então a gente vai primeiro nisso, a prioridade é essa, aí vem agora, vem aqui comigo. E eu comecei a fazer com ele. Aí depois que a gente estava assim, do meio para o fim da assistência, eu disse, Cláudio, é só isso, é só isso. O que acontece? Ele não tinha informação, se deparou com um volume de necessidades que estava além do que ele podia responder e ele não soube estabelecer prioridades. Por quê? Protocolo. Faltou o conhecimento do protocolo. Aquele XABCDEzinho, que na época era só ABCDE. Né? Faltou isso aí, ele sistematizar isso. E isso que a gente está falando aqui, de verdade, eu acredito piamente e aplico isso piamente no meu dia a dia. Teve um caso que eu sempre gosto de contar. Eu tinha passado um tempinho fora da assistência, estava em outras funções, como hoje estou no NEP, já tive em outras funções administrativas também no SAMU, e teve um belo dia que depois de um tempão fora da assistência, fui para assistência no primeiro plantão, peguei logo um politrauma gigante, uma colisão moto-moto em BR. Aí eu disse, pronto, que maravilha, dá aquele friozinho na barriga bonito, assim. Por isso que eu digo, cara, não tenha vergonha de ter frio na barriga, não tenha vergonha de dizer, pô, tô receoso, não tem problema nenhum. Esse frio na barriga a gente vai ter sempre. Isso mostra até o comprometimento, a importância que a gente sabe que tem quando a gente vai atender um paciente. Mas o que aconteceu? Respirei fundo. Quando eu comecei a pensar nas possibilidades, começou a querer dar aquela travada, né? Que é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Eu disse, Brunão, para. Isso eu estou relatando, isso é a minha conversa interna. Brunão, para. XABCDE. Peguei o paciente. Quando eu cheguei no ar, eu nem lembrei que eu estava mais nervoso no ar. E olha que eu estava com um colega que, tipo, era novato no serviço. E assim, me senti muito tranquilo quando chegou no ar. No X eu ainda estava um pouco nervoso, mas consegui controlar por quê? Porque acreditei exatamente no protocolo. Então, isso é uma coisa fantástica para todos nós. Acho que é uma coisa que a gente precisa realmente estar trazendo aqui, essa discussão. Acho que a gente foi muito feliz em trazer esse primeiro tema do Wikipod sobre isso. Não simplesmente um conhecimento técnico, mas para as pessoas entenderem a importância disso para o dia a dia, né? A gente costuma dizer, até no ACLS, que quem faz devagar faz mais rápido. E é interessante, porque às vezes a gente fala com o aluno, quando vai dar o feedback, fala, respira quando estiver tomando as condutas. Uma coisa de cada vez. É o nosso mantra, fazer uma coisa de cada vez, exatamente para você conseguir sistematizar e não paralisar. Isso até como a gente somos instrutores, a gente no momento também tem que saber como falar, porque a gente também é muito rápido na como falar, então você também precisa respirar para passar aquelas informações, até como professor, temos que sistematizar para não parar. Por tanta análise, tanta informação que tem naquele ambiente, né? Você treina todos os profissionais aqui que passaram pelo SAMU, todo esse tempo, desde a fundação do SAMU, deve saber disso também. O próprio instrutor deve passar confiança para o seu liderado naquele momento, né? Cara, isso dava até uma frase de camisa, viu? Sistematizar para não parar. Olha aí. Eu tenho, assim, quando eu dou aula, eu trabalho muito com repetição, né? Behaviorismo, estímulo-resposta, que é criticado por muitos. Já fui criticado por muitos. E eu entendo que não existe uma metodologia totalmente 100%. Eu tenho que usar um pouco de cada para que eu chegue em você. E nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, eu tenho que olhar em você o que melhor se adequa à sua forma de aprender. Então, quando a gente faz os treinamentos, que eu boto para fazer, pega a teoria, fala a teoria, ele está fazendo a teoria naquele momento, então ele começa a articular. É difícil porque a gente está num padrão de aula que é PowerPoint. Diz o que tem que ser feito, ele sai com certeza do que tem que ser feito, mas se sai sabendo fazer ou não é outra coisa. Aí eu trabalho da forma inversa. Eu quero que ele faça, e à medida que ele vai fazendo, eu vou dizendo a ciência da coisa. E ele vai assimilando isso. E eu repito tantas vezes que aquele mau costume que ele tinha, porque a gente tem um esquema, tudo na nossa cabeça é um esquema, é um protocolo. Abrir a porta
É um esquema mental, é um protocolo. Pega, gira e empurra. Você nem pensa, você faz. Tá medular. Tá medular. O que é eu já não penso mais, já vai para o motor direto, nem passa pelo pré-motor. E eu estou com a repetição, o que é que eu faço? Eu trabalho isso aí, eu faço a ponte dessa zona do pensamento com o motor. E aí você chega lá, você erra muito no início. Pode prestar atenção nas aulas. Sim. No início eles erram, para encontrar o caminho, eles erram muito. Eu deixo eles errarem. Eles ficam olhando, eu faço devagar, para eles vão se adequando. Ele vai se adequando. Depois eu não deixo mais ele pensar. Eu estresso, eu acelero. E como ele parar de pensar, ele já começa a fazer o que é para fazer, é porque já chegou no motor. Então já tornou-se medular. E aí volto a ficar novamente lento, aí ele já começa a fazer melhor e a coisa sai bem ordenada. As pessoas criticavam muito isso no sentido, é militarismo? Eu vou dar até o gancho, porque Cláudio fala muito sobre a observação das regras de um serviço. E as pessoas ficam chateadas, né, Cláudio? Algumas, elas ficam chateadas. Mas isso é algo positivo para eles mesmos, eles não percebem, né, Cláudio? Sim, sim. Tudo que for regra protege a todos. A regra é uma coisa excelente, fantástica. Ela protege quem faz a coisa certa e protege quem faz a coisa errada, impedindo ele fazer o errado. Às vezes olha, Bruno, bota na cabeça, Brunos, né? Botem na cabeça. A gente não tem maturidade para ter anarquia. A gente tem que ter sempre alguém no comando. Só que a gente não aceita isso. Não aceita isso. Eu não aceito que tem que ter alguém mandando em mim. Né? Eu não aceito a regra. Eu tenho que ter a regra. Dificulta bastante. Eu tenho que ter a regra. Imagina uma instituição onde eu não tenho a hora de bater ponto. Imagina aí. Tem gente que ia abusar. Tem gente que trabalha certinho, mas tem gente que ia abusar. Então, essa regra de bater o ponto naquela hora beneficia todos, inclusive o serviço. Aí eu parto daquela coisa, interesse público, né? O interesse público aqui vai ser bom para todos, né? No sentido que eu vou abranger a maioria, vou deixar um ou dois desconfortável, mas a grande maioria ganha. E o benefício da regra, do protocolo é esse. Claro que eu, generalista, eu vou seguir o protocolo, eu vou me dar bem. O especialista, ele pode brincar com o protocolo. Eu digo que é uma conduta médica. E eu digo que eu tenho plantão que eu faço 4 reanimações no São Natal. E a gente vê a diferença daquele profissional muito bem treinado do profissional não muito bem treinado. Você vê, eu trabalho com cardiologista e faço os procedimentos de reanimação e eles seguem o protocolo. Quando alguma coisa dá errado, é que ele vai analisar o protocolo que está dando errado e aí ele manuseia, ele mexe com aquilo ali, no intuito do que é melhor para o paciente. Então, o especialista ele tem essa condição, já o generalista não, ele segue o protocolo. E nas duas situações eu vejo o especialista e o generalista seguindo o protocolo e não dá errado. Não dá errado. Só que o especialista ele tem um leque maior de solucionar de possibilidades, claro. E isso é fato. E quando eu sigo essa regra, é muito melhor para todos. É muito melhor para todos. Isso aí. Gente, o papo tá bem legal, mas eu queria... a gente vai ter que caminhar já para o final, né? Mas antes de caminhar para esse final, queria falar uma coisa com vocês aqui, que eu estava pensando sobre isso. A gente falou aqui, vou resgatar o início aqui de novo. Quanto maior a quantidade de possibilidades, mais difícil para tomar decisão. Não foi isso que a gente está trabalhando aqui, nessa paralisia por análise. E hoje, a gente é exposto não é só pela quantidade de coisas, de artigos novos, de informações novas na área de saúde que vem. São as diversas fontes que a gente tem. A gente está a um clique de distância de estar pegando vários tipos de informação. Agora mesmo, vocês estavam conversando, e volta e meia que estou aqui no computador, sabe o que eu estava pesquisando aqui agora? Fui olhar aqui os protocolos de abordagem de paciente psiquiátrico, que você estava falando lá. Cara, tem diversos vídeos, diversos sites aqui falando sobre esse tema aqui. Mas cada um fala de um jeito. E isso me preocupa. Por quê? Porque a informação ela tem que ter começo, meio e fim. Senão as pessoas ficam, peraí, eu vou ver como é que atendo uma PCR. Assisto um videozinho lá, que é um corte do todo. Aí assisto o corte de outra coisa, corte de outra, o que vai acontecer? Você adquiriu muitas informações, mas que muitas vezes elas não fazem sentido juntos, porque ela não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. E o que vai acontecer? Muitas informações, a incerteza vai imperar se aquilo vai dar certo ou não. Aí o resultado disso é o quê? Paralisia. Então, qual a importância? É aí que eu quero entrar na minha pergunta. E eu queria até trazer, que eu lembrei que você já dirigiu um grande hospital aqui do nosso estado, você foi diretor no hospital, e você também já com cargos de coordenação por muitos anos aí, em serviços públicos também. Qual a importância da gente ter profissionais que são admitidos no nosso serviço,
enquanto gestores, agora eu estou falando, tá? Que sejam capacitados realmente, no começo, meio e fim, sobre protocolo, sistematização, dominando aqueles assuntos que são prevalentes na unidade de trabalho, seja no SAMU, seja no hospital lá que você dirigiu. E aí, para vocês acham que isso seria realmente algo de pré-requisito? Qual o nível de importância vocês dariam isso na admissão de um funcionário? Então, da minha parte, eu já fui diretor técnico dos maiores hospitais do estado aqui. E quando você tem uma equipe treinada, você melhora o atendimento do paciente, você diminui ruídos aqui na assistência, você diminui gastos na assistência, porque as pessoas falam, treinar os profissionais vai sair caro. Não, não sai caro, porque em termos de cuidar melhor daquele paciente, vai diminuir incapacidades, vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes, vai diminuir mortalidade. Então, treinar esses profissionais, fazê-los com que eles tenham cursos protocolares, isso serve muito da forma lá de como atender os pacientes. Então, isso é muito necessário. Os próprios equipamentos que vão utilizar também na parte dos protocolos. Os alunos fazem uma CLS, mas na minha unidade não tem. Aí eu falo, eu já fui diretor técnico do hospital, você sabia que tem verba para isso? Tem pessoas que são feitas lá dentro do hospital só para fazer licitação, tem uma equipe lá administrativa para isso, mas se não chegar a informação para ele, para comprar aquele equipamento, não vai ser comprado e a verba volta. Então, as pessoas fazendo curso também, melhora a assistência, peça os equipamentos que você treina nos protocolos e aí, com isso, melhora a assistência. Eu fiz o internato da faculdade, me formei no UFRN, mas fiz o internato lá no Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O hospital tem protocolo para tudo já. Desde 2010, até hoje eu me lembro que teve agora nessa época da parte da pandemia aí, pronar os pacientes. Desde 2010 lá, inclusive foi lá o primeiro treinamento do Brasil, em 2010, essa parte de pronação de pacientes. Nem existia ainda essa parte de pandemia. Então lá tem protocolo para tudo. O hospital é todo protocolar. Você vai para um Einstein, um Sírio-Libanês também. Por que esses hospitais são de ponta? Porque eles têm protocolos. Então, isso é extremamente necessário. Não é simplesmente porque eles têm dinheiro. Porque tem muita coisa que não precisaria de dinheiro. Era uma organização interna de recurso mesmo, recursos humanos mesmo. Né? Economia em larga escala. Eu acho que é essa a melhor expressão. Economia em larga escala. E interesse público. A bem do interesse público. Quando você absorve um profissional capacitado, é tudo isso que o Dr. Bruno falou. Você diminui ruídos, você diminui custo, vivemos isso recentemente com relação à quebra de ambulância. Estou falando em todas as categorias, não estou falando só na categoria médica, não. Estou falando desde o condutor, técnico de enfermagem, todos têm que ser capacitados. E isso gera economia, melhora a qualidade da assistência, certo? E eu tenho um serviço público mais resolutivo, eficiente e resolutivo. A educação faz isso, o treinamento faz isso. Eu uso melhor o equipamento, a quebra do monitor é menor, o fio das derivações lá, do eletrodo, ele quebra menos. Eu cuido melhor do equipamento. Por quê? Porque eu tenho um entendimento melhor. Eu vejo a necessidade daquele equipamento. Aí o que acontece? Diminui mortalidade, diminui morbidade, isso. O paciente chega mais rápido à família e volta a produzir também. Então, é um benefício social. Economia em larga escala, né, a título serviço público, e quando eu chego lá no seio da família, que ele chega mais rápido ao seio familiar, ele começa a trabalhar mais rápido. Socialmente, ele começa a produzir mais rápido. Isso é bom para todos. É bom para a família, é bom para o Estado, certo? E todo mundo ganha. Isso, o que eu preciso para isso? Eu preciso você mais capacitado, melhor capacitado, certo? Depois disso aí, é querer fazer. Querer fazer. Você tendo qualidade, você oferecendo qualidade, você ganha. Todos ganham. Pois é. Alguns centros, aí eu lembro bem lá de São Paulo, que lá na Unifesp tinha a CLS praticamente todos os dias, porque lá basicamente tinha um pré-requisito. Você não dá plantão em canto nenhum se você não tivesse minimamente o ACLS. Então, o aluno de medicina, no 12º período, ele era meio que uma obrigatoriedade, era a extensão do curso já. Ele ia lá, fazia o ACLS para poder estar apto a querer pegar um plantão. Isso já é uma realidade hoje aqui já, Carlos? Como é que você vê isso? Em alguns locais, em alguns, principalmente privados, já é necessário que tenham a CLS. Isso exatamente para melhorar o atendimento do paciente, pensando também na parte econômica, que a saúde é um bem muito caro. Sim. Então, é necessário isso.
Na parte do público, alguns locais também têm se colocado isso. Aqui no nosso estado é um estado menor. Em São Paulo, quando você vai ao sul e sudeste, muitos locais você nem entra. Então, os alunos vão fazer, por exemplo, residência lá, já falo, tem que ter a CLS em dia, porque os hospitais, eles são certificados internacionalmente, muito deles, e você só pode entrar nesse hospital se tiver certificações. Então, lá desde 2010, lá em Porto Alegre, por exemplo, o Hospital de Clínicas Porto Alegre, um hospital público-privado, de lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, todos os profissionais têm que ter a CLS. Inclusive lá na parte lá de especialidades como dermatologia, reumatologia, mas você pode falar, mas por que ter? Porque é necessário, porque no momento de ter alguma intercorrência, alguma emergência, saber o que fazer naquele momento. E pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer paciente, pode ser até a parte de um atendimento. Então, até as secretárias têm que ter treinamento também. E para isso é importante ter as sistematizações. Isso é tão claro que melhora que esses hospitais só são validados se esses funcionários tiverem com essa qualificação. E você falou assim, não entra nem no hospital. A gente teve um caso agora clássico, uma colega enfermeira, que se formou aqui na UFRN, inclusive era da minha turma, foi para os Estados Unidos agora há pouco tempo, e ela fez o ACLS conosco e fez o BLS antes de ir para lá. Por quê? Porque ela disse, Bruninho, eu nem entro no hospital se eu não tivesse esses cursos aqui. Então ela fez. E aí é até legal, esses cursos são de padronização, e realmente, quando a gente diz, é um curso de validação internacional, o mesmo padrão que é usado aqui é o mesmo que é nos Estados Unidos, é o mesmo que é em qualquer canto do mundo. Ela fez o curso conosco e está lá atuando já como enfermeira lá nos Estados Unidos. E aí, isso parte de quê? Parte de um conceito básico. Ela só pode trabalhar aqui se ela tiver o mínimo de condição para isso. E aí existem cursos para isso. Você está falando um exemplo do CLS, mas existem outras possibilidades entre cada área. A gente tem, por exemplo, na área da obstetrícia, você tem o alço, você tem outras, na área da pediatria, você tem um que muda completamente a sua forma de enxergar o atendimento, que é o PAUS, e por aí vai. Então, tem protocolo, gente, para todo mundo, viu? Agora, a última coisa, eu gostei do bate-papo, viu? E vocês dois, então. Mas a gente está falando sobre isso, sobre investir. Aí vocês falaram muito da questão do que o sistema público ou privado iria encarar como investimento e não como um gasto, por todos os argumentos que vocês já colocaram aqui. Só que a gente, especialmente aqui no Nordeste, Norte e Nordeste, a gente ainda tem uma cultura ainda, infelizmente, e eu espero que seja ainda, e isso mude. E eu prefiro ser aquele cara otimista. Eu acho que vai mudar. Eu acho que já está até mudando já. Mas ainda temos muito daquela ideia de ver isso como um custo e não como investimento. E aí, como é que fica o profissional? Eu só me escoro nisso, nessa possibilidade. O meu hospital não vai bancar o treinamento, a minha instituição não vai bancar o treinamento, então eu vou ficar por isso mesmo? Porque de tudo que a gente falou aqui, se você parar para pensar, um dos maiores interessados em fazer o curso sou eu enquanto pessoa física. Porque é o meu nome que vai estar lá sendo jogado no atendimento. Sabe? Sou eu que vou ficar mais tranquilo. Sou eu que tenho um gap de crescimento quando eu me torno mais confiante. O que vocês acham sobre isso? O Conselho de Classe de Enfermagem, ele tem um artigo de direito e um artigo de dever. Um direito é a pessoa se capacitar para exercer melhor a profissão em prol do outro. E um dever também é fazer essa capacitação. E pensando que o indivíduo pode ser aquele indivíduo que não queira fazer. Então, eu dou obrigação a ele, né, a obrigação segundo o Conselho de Classe. Segundo o Conselho de Classe, na perspectiva de que eu tenho que ofertar melhor assistência. Se instituição, se eu, trabalhando, percebo que os profissionais não querem isso, eu tenho que planejar uma forma de levar ele em sala de aula. Mas ele tem que treinar, ele tem que capacitar. Eu tenho que capacitar esse profissional. Ele é minha responsabilidade. E eu tenho que arranjar uma forma de inserir ele em sala de aula e pedir que ele faça por fora, que tem educação permanente e educação continuada. No bloco da educação continuada, ele pode fazer isso por fora, né, sob a responsabilidade dele, pagando. Isso é para o crescimento profissional dele, pessoal e profissional. Certo? Então, ele precisa, sim, fora da instituição, fazer os cursos de capacitação que ele puder fazer. E eu tenho que estimular isso. Às vezes eu preciso de uma coisa, eu preciso da luz, eu preciso de quem me oriente, quem me estimule. Às vezes a chama está bem fraquinha, porque não chegou alguém para dar aquela perspectiva. Sabe o sonho que eu preciso para adquirir entusiasmo? Eu preciso disso. Então, a instituição precisa também estimular. Isso. Eu preciso que ela estimule. Você como professor, Brunão, o que o seu lado professor aí fala? Eu acho que para o aluno, quando ele faz esses cursos, ele torna mais seguro. Eu acho que melhora a saúde mental dele, inclusive em relação
quando tem um mau resultado, esse aluno que ele tem um curso, que ele tem um conhecimento bem elaborado, bem curado, vamos dizer assim, ele sente que fez tudo o que poderia fazer para o paciente. Muitas vezes aquele profissional que não é tão bem treinado, não é curado, ele acaba tendo um mau resultado, ele acaba se culpando mais. E eu gostaria também de falar uma parte relacionada ao jurídico. A judicialização da saúde está explodindo atualmente, explodindo. Direito médico aí. Isso. Eu fui o primeiro professor de medicina no Brasil a colocar advogados para dar aula no internato de medicina de uma universidade. Eu trazia advogados para discutir esses temas. Era interessantíssimo. Era a aula que tinha mais perguntas. Os alunos, que vou ter um advogado, aula de advogado, que eu quero ver. E era a aula que os alunos ficavam 3 horas a mais da aula perguntando. E eles sempre colocavam isso. Você ter cursos de capacitação, na hora que tiver um julgamento por um possível erro médico, é levado muito em consideração também. Tanto para você, para se sentir bem também, como também para o próprio juiz, para analisar aquele caso. Porque o perito que vai analisar aquele caso vai dizer o médico era capacitado para atender esse caso. E o juiz vai levar muito em conta isso. Então, se você está atendendo um trauma, você tem que ser capacitado para isso, saber a sistematização, atender uma emergência cardiovascular também. Então, é exatamente para você não ter uma paralisia, não parar naquele momento, e serve também para você não parar na sua carreira médica. Isso aí, que legal, cara. Muito, muito bom mesmo isso daí. Gente, e agora, oficialmente, a gente indo para o final mesmo. Por mim, eu passaria aqui, mas ainda pelo menos 1 hora batendo um papo com vocês, que isso é muito bom. Mas a gente falou muita coisa aqui. Mas eu queria finalizar com um quadrozinho que é o Awake Pod nos 30. Vocês têm 30 segundos de tudo que a gente falou aqui. Só tivesse 30 segundos para mandar uma mensagem final para aquela pessoa que está ali escutando, assistindo a gente. Qual era a mensagem final que vocês deixariam? Em 30 segundos, viu? Tem que se virar nos 30. Então, vou sistematizar o conhecimento aqui para falar em 30 segundos, não é Vai isso? lá, Então, agradecer, Bruno, aqui pelo convite, né, do nosso episódio. E agora, começando os 30 segundos, falando para os nossos podcasters aqui, né? Então, você que está aí do outro lado, é importante que você tenha conhecimento, saber triar essas informações melhores, ter ombros de pessoas gigantes para poder se escorar, exatamente para você não paralisar por análise. Eu acho que essa é a informação principal que ficou aqui da ideia, e eu aprendi muito aqui, viu? Eu aprendi mais do que eu já sabia aqui de antes desse assunto, vim aqui para aprender. Isso aí. Cláudio? Eu já digo que para nunca, procurar sempre mais conhecimento. Eu digo que vocês têm o conhecimento necessário para tudo que vocês querem. Agora, eu preciso organizar esse pensamento. Como é que eu organizo? Através de treinamento, protocolos. Para isso, eu preciso ir para a sala de aula e não parar, perseverar. Né? Dessa forma, você será o melhor profissional, né? E atenderá melhor, sendo mais resolutivo, eficiente, e vai manter sempre aquela segurança técnica e jurídica do seu lado. Isso aí. Cara, o cara me deu a frase para eu terminar e ele não usou. Eu vou usar a frase dele. Eu vou usar o meu aqui, ó, o Awake Pod nos 30. Meu é o seguinte, sistematize para não parar. Valeu, Brunão, pela frase aí, viu? Sistematize para não parar. Por você e pelo paciente. É isso. Então, não espere por ninguém. Sistematize. Se a instituição não está dando, vá atrás e faça. Sistematize para não parar. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro bate-papo da gente aí. E fica ligado. Se você gostou, compartilha, comenta, curte, manda lá pro amigo, manda pro inimigo também. Se não gostou, manda pro inimigo também. Mas manda isso daí pra galera, viu? A gente vai ter outros episódios também. Esse é só o primeiro. Até a próxima, pessoal.